A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem-vindo ao Ruas EBD com estudo bíblico da lição de número 9, Promessas para Pais e Filhos, ou Promessas para as Famílias. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2024, com essa temática, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. Gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo seu apoio, o seu like, o seu comentário, bem como as vossas orações neste projeto. E lembrando aos nossos irmãos e professores que os slides e esboço desta aula estão disponíveis gratuitamente em PowerPoint e no PDF. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor exposição, organização e aproveitamento da sua aula. Para os demais subsídios e atualizações diárias, entre no grupo do WhatsApp Estudos Bíblicos @ruasebd. Gratidão. Na aula anterior, estudamos a lição de número 8, a promessa de paz, que está disponível na playlist desse canal, caso não tenha assistido. E nesta feita, estudaremos a lição de número 9, Promessas para Pais e Filhos, lição que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 1º de dezembro de 2024. E gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, alunos, professores e coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a sua aula presencial aí na sua igreja. Como já dizia o saudoso mestre e pastor Antônio Gilberto, que a Escola Bíblica Dominical, em sua plena atividade, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Aleluia! Promessas para pais e filhos. São promessas de Deus para a família. E em toda a Escritura Sagrada podemos encontrar o cuidado especial de Deus sobre as famílias. No entanto, ser pai e mãe é uma dádiva divina, um presente. Os filhos são herança do Senhor e por esse motivo os pais devem instruir, disciplinar, zelar por seus filhos como bênçãos especiais concedidas por Deus. Instrui, educa o menino no caminho certo em que ele deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22 e versículo 6. Instruir no caminho é andar pelo caminho com a criança, o adolescente, o jovem, conduzindo-o pela mão, orientando, refletindo nas adversidades e experiências, junto com os filhos e filhas. Essa conduta de aproximação, contato, toque é tão poderoso que torna-se responsável por uma dupla formação. Forma o caráter do jovem, gera nele a admiração, respeito pelo condutor, o seu tutor, ou seja, os pais. Ensinar através de exemplo
atitude, comportamento, presença, isso é essencial. Os pais tornam-se os referenciais dos filhos, aqueles a quem os filhos desejarão causar orgulho, receber aprovação e afeto. Glória a Deus. E é no interior da família, na convivência, que reside a maior das relações humanas, isto é, o relacionamento entre pais e filhos. E nesta lição veremos que esse relacionamento é marcado por promessas divinas. Palavras-chave: pais e filhos. Vejamos que essas duas palavras-chave, pais e filhos, nos diz sobre aqueles, casal constituído pelo pai e a mãe, homem e mulher, macho e fêmea, que possuem um ou mais filhos biológicos ou não, progenitores. As gerações anteriores de uma pessoa, antepassados ou ancestrais. Filhos é o nome dado aos descendentes em relação aos seus respectivos pai e mãe. Indivíduo que descende aquele que tem a sua origem em certa família. No princípio judaico-cristão, a família cristã, nesse contexto, dentro da nossa fé, o nosso dogma, a Bíblia orienta que a relação entre pais e filhos é retratada como uma responsabilidade divina, com os pais, o casal, homem e a mulher, tendo papel fundamental na educação, orientação emocional e espiritual dos filhos. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 205, nos pontua da seguinte forma a definição pai, mãe e filhos. Vejamos: o pai e a mãe integram de forma originária, determinante e estruturante a família. E a eles a Bíblia impõe o dever de sustentar, formar, disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente. A diferenciação dos sexos é um princípio bíblico, natural, determinante para as figuras paterna e materna. Na falta do pai ou da mãe, por deserção, separação, divórcio ou morte, o cônjuge remanescente continua a cumprir o dever de preservar a família. Os filhos também, quando adquirirem a capacidade financeira, honra o pai ou mãe que ficar sozinho. Todo relacionamento entre homem e mulher que gere descendentes fora do casamento acarreta compromissos morais e obrigações sociais para com os descendentes em razão da paternidade ou maternidade. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 205, que também tem mais subsídios, complementos neste contexto de mãe, pai, filhos e a família cristã. Continuando, o nosso texto áureo está em Efésios 6, versículos 2 e 3, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. De imediato, já observamos o primeiro mandamento com promessa, e promessa de prosperidade para quem tudo vai bem e que tenhais longevidade de vida, vida longa, para que possa ver filhos dos filhos.
mas a condição é ser obediente, honrar pais e mães. A verdade prática nos diz os desafios e responsabilidades. O relacionamento entre pais e filhos devem ser de bênçãos e proteção. E Deus elegeu aos pais, ou outorgou aos pais esta responsabilidade de educar os filhos no temor do Senhor. Eles são os principais responsáveis por reproduzirem e perpetuarem os princípios divinos na formação do caráter das crianças. E essa função não pode ser transferida ou terciarizada para outras pessoas no meio da família ou outras instituições, mas cabe aos pais, aos tutores legais dessa criança de orientar conforme a palavra de Deus. Os objetivos da lição 9, promessas para pais e filhos, são 3, de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E terceiro, compreender as bênçãos que Deus tem para pais e filhos. Aleluia! A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em Salmos de número 127, 3 ao 5, e a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 1 ao 4. O primeiro texto nos diz assim, Salmo 127, 3, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Verso 5, feliz é o que tem a sua aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. O segundo texto da leitura bíblica em classe, Efésios 6 e 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é bom, é certo, é o justo a fazer. Honra o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E é uma promessa garantida, estabelecida por Deus. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, prosperidade, e terá vida longa na terra, longevidade de vida. Verso 4, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, a provocá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Glória a Deus. Estudaremos nesta lição a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na educação e criação de filhos, na pós-modernidade, nessa era digital. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Desafios de ser exemplo e dar exemplo. Desafio estes pais de filtrar, resolver e curar as suas emoções para que traumas, feridas emocionais, geracionais e conjugais não desaguem nos seus filhos. Desafios, pais, na educação moral, social, espiritual, bem como na formação acadêmica, qualificação profissional e o encaminhamento dos filhos para o mercado de trabalho.
desafios, pais, de orientar sexualmente a vida, a intimidade do adolescente, do jovem cristão, para que ele tenha entendimento, conhecimento bíblico no relacionamento afetivo, seja namoro, noivado e casamento, conforme os princípios cristãos, pautados na palavra de Deus. Desafio estes pais na interação e controle dos meios de comunicação, redes sociais, digitais, nessa era moderna. E como conciliar, equilibrar, ter bom senso nas relações sociais analógicas e as relações sociais digitais. Desafio, pais, de discipliná-los sem provocar a ira dos filhos, bem como a não gerar estímulos negativos, palavras de maldição, agressões verbais, emocionais e físicas que sufocam, ferem a alma e o coração dos filhos. Porém, filhos, os desafios para vocês é de obedecer, honrar os pais, para que sejam prósperos em tudo e tenha longevidade de vida. A seguir, o primeiro tópico dessa lição, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. É rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta. O primeiro tópico, relacionamento bíblico entre pais e filhos, se divide em 3 subtópicos que são: primeiro, pais e filhos; segundo, um mandamento com promessa para os filhos; terceiro, um mandamento e bênçãos para os pais. A palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em relação a pais e filhos que podem desfrutar de uma relação de confiança, proteção na família, as promessas de Deus, que devem se cumprir de fato, não só teoria, mas que se cumpra de fato nesta relação entre pais e filhos. Todavia, os pais não devem ou não podem se omitir de cumprir esse papel na criação, mas criá-los na admoestação do Senhor. Primeiro ponto, pais e filhos. Pais presentes que relacionam diariamente, cuidando o suficiente para educar, disciplinar os filhos. Eles criam memória afetiva, laços de amor, confiança e respeito. Essa aproximação é vista que esse pai tem sabedoria, porque esses pais, eles entendem a verdade que é vital disciplinar no relacionamento de convivência, carisma, intimidade, pois as regras, as cobranças, as imposições sem relacionamento, carinho e proximidade dos filhos produzem afastamento, repulsa, indignação e rebelião. No entanto, nesta relação de pais e filhos, no primeiro ponto, o Salmo de número 127, que acabamos de ler, na leitura bíblica em classe, nos fundamenta que os filhos são herança do Senhor, não são nossos. Galardão e como flechas na mão do valentes, seus filhos são herança de Deus, são seus tesouros mais preciosos. Embora que pais, vocês são mordomos para orientar, cuidar dessa herança que Deus colocou em suas mãos.
Seus filhos, eles valem muito mais do que coisas materiais. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos. Salmo 127, 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Os filhos não são um tributo do nosso esforço, e sim herança do Senhor. Eles são dádivas, presentes de Deus e uma muito linda herança a ser protegida, cuidada pelos pais. Os filhos são também, conforme o salmista pontuou, como flechas na mão do guerreiro. Essa figura de linguagem ou metáfora nos evidencia três lições interessantes, importantíssimas. Primeira lição: de filhos como flechas na mão do guerreiro. Os pais, como guerreiros, devem carregar os seus filhos. O guerreiro, o valente, o arqueiro, ele não delega a outra pessoa para carregar as suas flechas. Ele mesmo cuida desse trabalho de forma detalhada e dá a devida e necessária manutenção e limpeza à sua flecha. O manuseio indevido de terceiros e o arremesso aleatório, sem propósito, das flechas pode causar feridas e acidente para quem não conhece, não a confeccionou. O papel da educação e direção dos filhos pertence aos pais. A segunda lição é que os pais não devem criar os seus filhos para si mesmo. Desapegue, é só um tempo. Eles são herança do Senhor e precisam ser lançados para cumprir um propósito. E a nossa obrigação, o nosso dever é de prepará-los para a vida e lançá-los com propósito no tempo certo, no tempo oportuno. Um guerreiro não desperdiça suas flechas. Ele não atira a esmo, aleatoriamente, sempre as lança com objetivo no alvo certo. Assim também deve ser o agir dos pais. Devem preparar seus filhos na formação acadêmica, educação moral, espiritual, para serem bênçãos, dando-lhes a melhor formação e informação para serem vasos úteis para toda boa obra. Glória a Deus. Ainda nesse contexto de filhos como flechas na mão do guerreiro, a terceira lição é que os pais devem criar os filhos para um propósito definido, ou seja, para a glória de Deus. Um guerreiro lança as suas flechas no alvo certo e não basta dar aos filhos a melhor proteção, a melhor educação, a melhor escola, a melhor faculdade, o melhor conforto. Precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus, a fim de que, em sua vocação, em sua profissão, em seu chamado, ele sirva ao Senhor e represente o reino do Senhor com justiça e com integridade. Aleluia. O segundo ponto do primeiro tópico, o relacionamento bíblico entre pais e filhos, é um mandamento com promessa para os filhos. Olha o que diz o texto: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem, para que tenha prosperidade, para que seja protegido, guardado em tudo e que seja longa a sua vida sobre a terra. Longevidade de vida, Efésios 6, 1 ao 4. Este também é o quinto mandamento da lei, que Deus trata da relação dos filhos com os pais, lá em Êxodo. Duas palavras resumem o dever dos filhos para com os pais: obediência e honra. Hoje estamos vivendo o outro extremo desse contexto. Alguns jovens se revoltaram contra a autoridade dos pais e se rebelaram contra toda sorte de autoridade institucional. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos dessa geração. Ainda neste segundo ponto, um mandamento com promessas para os filhos. O apóstolo Paulo, ele menciona 3 motivos que devem levar os filhos a honrarem e serem obedientes para com os pais: a natureza, a lei e o evangelho. Em primeiro lugar, a natureza, Efésios 6 e 1. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. É o comportamento padrão de toda sociedade judaica cristã, ou que versa pelo princípio judaico-cristão, ou família de bem. É antinatural os filhos desobedecerem aos pais. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal dos fins dos tempos. Conforme Romanos 1, 28 ao 30, 2 Timóteo 3, 1 ao 3. Em segundo lugar, o apóstolo ele pontua a lei. Efésios 6, versículos 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honrar os pais é mais do que obedecê-los. Os filhos devem prestar não somente a obediência aos pais, mas também devotar a eles amor, respeito e cuidado. É possível obedecer ao pai sem honrá-lo. Na imortal parábola de Jesus, o irmão do filho pródigo obedecia o seu pai, aquele mais velho, mas não o honravam. Os filhos que desamparam os seus pais na velhice, há outros que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais lhes presentearam, honraram com um botão de rosas enquanto estavam vivos. Honrar pai e mãe é honrar a Deus, conforme Levíticos 19, 1 ao 3. Porém, resistir à autoridade dos pais é insurgir contra a autoridade do próprio Deus. Honrar pai e mãe traz preciosos benefícios, conforme nos cita a lição Efésios 6, 2 e 3. A promessa consiste em prosperidade material, interior, social, para que em tudo que você fizer vá bem, tenha prosperidade, tenha êxito e longevidade, vida longa. Verás filhos dos filhos, vai envelhecer com paz e prosperidade, saúde, debaixo dessa promessa que obedeceu e honrou pai e mãe. Em terceiro lugar, o Evangelho. O apóstolo Paulo pontua, Efésios 6, 1, filhos,
obedecei a vossos pais no Senhor. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:20, fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Já em Efésios 6:1, ele equilibra dizendo que devem obedecer no Senhor. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está ensinando? Os filhos devem obedecer aos pais porque eles mesmos são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento com Cristo. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do plano original, o plano da salvação, o plano da cura interior, o plano de um coração novo. E nos relacionamentos familiares, todos integrantes da família são restaurados, porque estamos no Senhor. Porque estamos em Cristo, nossos relacionamentos são governados por Ele, o Senhor. Quanto mais servos de Cristo somos, mais harmoniosa será a relação entre pais e filhos, porque os filhos vivem para a glória de Deus e têm deleite em fazer a sua vontade. Eles aprendem a obedecer aos pais porque é agradável ao Senhor. Um mandamento com promessas para os filhos. Depois de orientar os filhos a serem submissos e obedientes a seus pais, Efésios 6:1-3, a palavra de Deus ordena aos pais a não provocar seus filhos à ira, Efésios 6:4. A relação entre pais e filhos é uma pista de mão dupla, onde há deveres e responsabilidades, direitos e obrigações. Se os filhos devem honrar os pais devem criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Se os filhos devem obedecer os pais não devem provocar os filhos à ira. Mas como os pais poderiam provocá-los à ira? Vejamos ainda em continuação nesse terceiro ponto, como esses filhos poderiam ser provocados à ira. Em primeiro lugar, quando os pais deixam de ser exemplo para eles. Os pais ensinam os filhos não apenas com palavras, mas, sobretudo, com exemplos. Em segundo lugar, quando os pais usam 2 pesos, 2 medidas. Há pais que elogiam e criticam a seus filhos pelos mesmos motivos. E eles estão vendo a incoerência, a injustiça. Em terceiro lugar, quando os pais preferem um filho, uma filha, em detrimento do outro. Os filhos não são iguais, têm personalidade, temperamentos diferentes. Os pais podem exigir deles o mesmo empenho, mas nunca o mesmo desempenho, resultado. Têm habilidades e potencialidades diferentes. Sendo assim, cada filho precisa ser tratado e respeitado na sua personalidade, especificidade, individualidade. Em quarto lugar, quando os pais deixam de equilibrar a disciplina, a admoestação, a correção com o encorajamento. Os filhos precisam de elogios e admoestações, precisam de apoio e de correção, precisam de palavras, estímulos, incentivo
e de repreensão. Se os pais apenas cobrar dos filhos e nunca os encorajam, produz neles desânimo. Tenham paz, temperança, equilíbrio, domínio próprio, para não os provocarem a ira. Em quinto lugar, quando os pais provocam os filhos à ira, quando os pais deixam de viver a vida comum do lar. Há pais que transferem o amor conjugal para os filhos e tentam compensar nos filhos o fracasso do seu casamento, fracasso conjugal ou fracasso geracional. Os filhos nunca podem ocupar o lugar do cônjuge. A melhor coisa que os pais podem fazer para os filhos nesse contexto é viver uma relação conjugal irrigada de amor e respeito. O exemplo dos pais falam mais alto aos ouvidos dos filhos do que as palavras mais eloquentes ou as promessas por emoção e os devocionais superficiais. O maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos é o exemplo de um casamento feliz, embora com aflições, adversidade, mas o amor, o perdão, a reconciliação presente, o conserto real, pleno, para a glória do Senhor Jesus. Em sexto lugar, quando os pais têm uma espiritualidade infectada pela hipocrisia, isso causa ira aos filhos, pois os pais são espelhos para os filhos. E o espelho, ele precisa ser limpo, ele é plano. O espelho não grita, não agride. O espelho apenas demonstra. O espelho não faz discurso, nem cria narrativas convenientes. O espelho revela quem de fato você é, pai. Quem de fato você é, mãe. Entretanto, nada produz maior decepção, ira na vida dos filhos que os pais exigem deles um estilo de vida que os mesmos não vivem. Cobram deles uma vida espiritual que não têm. Esperam deles um compromisso espiritual que nunca praticaram e nunca viveram dentro do lar, dando exemplo. Portanto, permanece a orientação apostólica de Efésios 6:4. E vós, pais, tenha sabedoria, cuidado, analisa isso, coloque na balança e não provoqueis a vossos filhos a ira. Resumindo este primeiro tópico, os filhos são uma herança do Senhor e galardão. Salmo 127:3. Logo, os pais precisam cuidar deles com temor e sabedoria. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso os filhos são bênçãos para os pais e a estes para os filhos. Olha o que diz Salmos de número 128, versos 3 e 4, que diz: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que
teme ao Senhor. Assim, valorizamos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Glória a Deus. A seguir, o segundo tópico desta lição: cuidado dos pais com os filhos. A você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, interaja conosco com o seu comentário. Aos professores, baixe os nossos slides, esboço, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. É rapidinho, logo após a vinheta, não saia daí. Cuidado dos pais para com os filhos. O segundo tópico, cuidado dos pais com os filhos, se divide em 3 subtópicos que são: primeiro, cultivando o ensino da palavra de Deus; segundo, prioridades na vida familiar; e terceiro, disciplina e estímulos aos filhos. Nós, pais, precisamos cuidar dos filhos com uma boa doutrina. Precisamos ensinar a palavra de Deus. Em Deuteronômio 6 diz que primeiro os pais vivem a verdade e depois a ensinam. Os pais devem ensinar com a vida antes de ensinar com os preceitos, as escrituras. Precisamos inculcar a verdade no coração dos filhos. Deuteronômio 6 e 7. Precisamos criá-los na disciplina e admoestação do Senhor, como já pontuamos a Efésios 6 e 4. Precisamos ensiná-los no caminho que deve andar, Provérbios 22 e 6. E no mais, Colossenses 3, 18 ao 21, nos dá instruções de cuidados para a família cristã como toda. Vejamos, Colossenses 3 e 18. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Verso 19 de Colossenses 3. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza, com brutalidade, com ignorância. Verso 20. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimam. Primeiro ponto, cultivando o ensino da palavra de Deus. Os filhos não nos pertencem, como já pontuamos, eles são propriedades de Deus. O Senhor apenas nos confiou a nós, mordomos, para cuidar deles. E um dia teremos que responder, prestar conta diante de Deus dessa gestão, dessa educação, dessa mordomia. E daremos conta da forma que criamos os nossos filhos. E isso deve trazer temor ao nosso coração, especialmente no que diz a respeito à formação espiritual deles. Os pais humanos devem criar seus filhos como Deus cuida da sua família. E Paulo trata do assunto de 2 modos: estímulos positivos e negativos que podemos aplicar nesse contexto do versículo 4 de Efésios 6. Uma exortação negativa: e vós, pais,
Não provoqueis vossos filhos à ira. Os pais, no exercício da sua autoridade, podem exagerar em sua função e abusar de seus filhos. Tanto o excesso, como também ao outro extremo, a ausência de autoridade provoca a ira nos filhos e também gera desânimo neles. Colossenses 3:21. O outro ponto é exortações positivas. No versículo 4 de Efésios 6, os pais é um dever de criar os filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. A palavra criar significa nutrir, alimentar. Calvino traduziu essa expressão como sejam acalentados com afeição, afeto, o amor. Os filhos precisam de segurança, limite, amor, o amor ágape e encorajamento. Os pais precisam também treinar repetidas vezes, treinar os filhos através da disciplina e, ao mesmo tempo, advertir e também estimular, encorajá-los. Finalmente, os pais são responsáveis pela educação cristã. A expressão no Senhor revela que o responsável pela educação dos filhos não é a escola, nem mesmo a igreja, mas os próprios pais. E a preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos lhes submetam, mas que chegam ao conhecimento da verdade, a conhecer, obedecer ao Senhor, um novo nascimento, para que possa um dia morar com o Senhor Jesus. Segundo ponto do segundo tópico, prioridades na família. Esse ponto abrange mais o contexto cristão e ministerial, conforme 1 Timóteo 5 e versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, da sua esposa e filhos, e principalmente da sua família, ele não governa a sua casa, a sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5 e 8. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, de um cargo, a atividade eclesiástica, é preciso que o obreiro cuide bem, governe bem a sua casa, a sua família e tenha os seus filhos em sujeição. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto, ele tenha a aplicação direta como público-alvo, os candidatos ao ministério eclesiástico, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e a atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade da vida cristã, conforme o comentarista pontua aqui na lição, faríamos assim: primeiro, o cônjuge; segundo, os filhos; e terceiro, a atividade eclesiástica, o ativismo eclesiástico na igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida e sadia. Infelizmente, muitos filhos de obreiros, presbíteros e pastores estão frustrados, decepcionados. Alguns até abandonaram a fé, outros foram para um ministério diferente devido ao jugo do sistema, de alguns
insensíveis na igreja pelo julgamento, apontamento indevido que recaem sobre eles. A estes líderes de igrejas, obreiros e seus títulos eclesiásticos, entendam isso com muito temor e respeito. Seu cônjuge, seus filhos e filhas precisam de cuidados, necessitam de um pai, de um amigo. Eles necessitam de afeto, carinho, compreensão, tempo de qualidade, tempo de diálogo. Eles precisam de um confidente, eles precisam de uma vida social, de lazer ativa com o pai. Estes assuntos de bastidores, convencionais e demandas organizacional na mesa, lugar de comunhão, têm afastado os filhos e as suas reais necessidades. Tenham sabedoria e discernimento para com os seus filhos e cônjuge, senhores, pois no final da sua carreira, do seu ministério, são eles que vão te acolher, te apoiar na terceira idade. Então, nesse momento de agitações, agendas e correrias, sirva-os com prioridade, dignidade, a sua família, o seu maior tesouro, o projeto de Deus, o seu maior patrimônio e legado. Glória a Deus. Terceiro ponto, disciplina e estímulos para os filhos. Na verdade, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Naquele momento o semblante muda, gera tristeza, contrição do coração, mas mais tarde produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12:11, pois o pai que ama, o pai sensato, sábio, amoroso, ele corrige o seu filho em amor. Disciplina e estímulos aos filhos, como os pais podem equilibrar, dosar. Dose, pai, a disciplina, misture essa disciplina com amor, com afeto, para não provocar a ira. Seus filhos ao desânimo, à revolta, à rebelião, à solidão em solitude, à fuga e tragédias perigosas pode acontecer se nós como pais não acordarem, não atentarem para esses detalhes, porque o inimigo ele é sagaz. O inimigo ele é acusador, ele é destruidor, mas que nós, pais, tenhamos o discernimento espiritual de entender, compreender a necessidade emocional, psicológica e espiritual dos nossos filhos. Mas vamos ver como nós podemos equilibrar esses estímulos e disciplina sem provocar a ira dos filhos. Vejamos, às vezes, por excesso de proteção, encarando-os sempre como crianças, ainda adolescentes, que precisam de cuidado e proteção. Por outro ponto, por favoritismo, Isaac e Rebeca cometeram esse grave erro. Isaac amava mais Esaú, enquanto que Rebeca tinha preferência por Jacó. Assim, os pais jogaram os filhos um contra o outro, embora que tinha todo um pano de fundo de uma promessa, mas os pais falharam
nesse contexto do favoritismo. Um outro ponto é por desestímulo. A pais que provoca a ira dos filhos ou deixa os filhos tristes por desestímulos. Há pais que nunca estão satisfeitos com os filhos. Cobram muito, mas elogia pouco ou quase nada. Não dosam a disciplina com o encorajamento. Os filhos nunca conseguem atingir a meta, a régua, a expectativa dos pais. Por não reconhecer a diferença dos filhos, não há nada mais perigoso, que é um outro ponto, de comparar um filho com o outro. Se eles são peculiares, não podem ser medidos pelo mesmo padrão. Eles têm personalidade, temperamento, habilidades diferentes. Muitos pais agridem os seus filhos querendo determinar para eles a escolha profissional, a vocação profissional e até mesmo com quem ele vai relacionar, com qual família ele vai namorar e casar, noivar e arrumar o cônjuge. Priva ele da liberdade, a individualidade de escolha, de uma autonomia. Outro ponto, a falta de diálogo provoca a ira, irrita os filhos. Porque quando o pai não tem diálogo, os pais irritam os filhos. Quando se tranca atrás dos muros do silêncio e fecha os canais, fecha a porta de comunicação para os seus filhos, um tempo de qualidade. Veja bem, Davi chorou a morte de Absalão, mas não conversou com ele enquanto estava vivo. Por meio de palavras ásperas, agressão física, que é um outro ponto, os filhos ficam desanimados, desmotivados, emocionalmente abalados, porque são castigados por motivos fúteis, por discussões simples e que se estende numa narrativa e agressões. E por causa de quê? Destempero emocional e equilíbrio dos pais. Que Deus tenha misericórdia da nossa família, dos nossos filhos. Resumindo, segundo tópico, os pais têm responsabilidade com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os filhos é a de cultivar, repito, a de cultivar o ensino da palavra de Deus. No cuidado dos pais com os filhos, nos relacionamentos, sejam a eles na família ou fora dela, há divergências, há desapontamentos que podem ferir um lado como o outro lado e ambos os lados, haverem a necessidade do perdão, da reconciliação. Por alguma instabilidade natural, a convivência em si é desgastante, mas não pode deixar de ter o perdão, a reconciliação e não ser reincidente nos mesmos erros. Pois não tem como estar juntos a ter um relacionamento mais íntimo, harmonioso e saudável dentro de uma casa se não houver o perdão, a reconciliação entre os membros da família para estabelecer de fato esse cuidado divino. Não podemos deixar que a falta do perdão gere a raiz de amargura, de ódio, de mágoa no lar, ressentimentos, conforme Mateus 6:12 e Colossenses 3:13. A Bíblia pede para os filhos obedecerem, honrarem
aos pais, respeitarem aos pais e pedem para que os pais não se irrite aos seus filhos. Mas isso normalmente no dia a dia foge do controle, pois somos humanos. Mas sempre queremos que os nossos filhos peçam perdão, mas esquecemos que nós também erramos e nunca nos curvamos ao nosso erro. A dura servil, o tradicionalismo, o machismo, não é uma coisa feia. Ao homem da casa, ao sacerdote, ao pai, ao avô, de curvar, humilhar, pedir perdão. Às vezes você manter a sua posição, o seu ego, isso pode ferir muito mais. Mas se você pedir perdão, você vai ver o trabalhar de Deus na sua casa. E será uma coisa digna, respeitosa, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Pedir perdão e perdoar é mostrar aos filhos o caminho certo. Pedir perdão é colocar remédio na ferida, na alma do outro. É perdoando que os pais ensinam o filho a perdoar. É pedindo perdão que os filhos aprendem a reconhecer seus erros e suportar uns aos outros em amor. Glória a Deus. A seguir, o terceiro tópico da lição: bênçãos, pais e filhos. E gratidão por acompanhar esse estudo até o final. Lembrando que no final eu tenho um recadinho e agradecimento aos nossos irmãos e colaboradores. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, de alguma forma faça um comentário nesse contexto e compartilhe esse vídeo com mais um amigo, um familiar, um filho, uma família que precisa ou a um professor EBD. Os nossos slides, esboços, estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd no Instagram e na página do Facebook, bem como na descrição, os links estão na descrição desse vídeo. Gratidão pelo seu apoio e orações nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico desta lição e no final do vídeo eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelos teus filhos, os que estão contigo no lar, os que não estão, os que já casaram, já constituíram famílias, filhos. Quero orar por aqueles que estão em privação da liberdade. Quero orar pelos filhos que estão com alguma comorbidade, doentes, nos hospitais, na UTI. Filhos que estão aprisionados pelos vícios, no mundo da criminalidade. Eu quero orar pela sua casa, pela paz, pela restauração completa da sua família. Pois Deus tem bênçãos, promessas para a família, pais e filhos. Não saia daí, é rapidinho o terceiro bloco e já encerramos esta lição. O terceiro tópico, bênçãos, pais e filhos, se divide em 3 subtópicos que são: primeiro, bênçãos para a posteridade; segundo, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados; e terceiro, pais que protegem os seus filhos. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39, a promessa do derramamento do Espírito Santo. E eu sei que a nossa geração, esta posteridade, os nossos filhos precisam
de poder de Deus nesses dias trabalhosos. Nesse sentido, há promessas de uma vida imersa, mergulhada no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem de Deus. É uma presença divina, mediante o Espírito, para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. A evidência física de falar em línguas estranhas, um revestimento de poder. Isso não pode ficar em desuso ou como se que fosse inadequado para esta geração, não. O poder de Deus, batismo no Espírito Santo, é para o nosso tempo, é para esta geração, para que eles tenham revestimento de poder para combater o dia mau. Aleluia! É uma promessa divina na vida deles. E você, pai, converse com eles, instrua, mostre a esta promessa da efusão, do batismo no Espírito Santo. Atos 2, leia com ele os textos bíblicos que falam sobre os dons espirituais. Batismo no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, a intimidade na oração, a intimidade com o Espírito Santo e como eles poderão ser prósperos, transformados em todo o contexto social, profissional, se tiverem consigo o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, na sua formação, na sua identidade, em todas as decisões da sua vida. Jovens, cheios do Espírito Santo, têm feito a diferença nessa sociedade. Primeiro ponto, bênção para a posteridade. A nossa geração e a geração futura, que construímos um legado de poder e imersão no Espírito Santo, para que sejam uma geração curada, uma geração livre, cheia de poder de Deus, para fazer a diferença na igreja, na sociedade, neste mundo corrompido. E este é o maior desafio, a batalha da educação cristã frente ao uso, controle, limites das novas tecnologias, aplicativos do mundo digital, a era digital. Filhos e pais não têm mais tempo de qualidade para diálogo, lazer, afeto, carinho e muito menos para o devocional, oração junto, o culto doméstico espontâneo. A sociedade, a cultura digital, os benefícios tecnológicos suplantou a sociedade analógica, aquela sociedade tradicional da presença, do toque, do afeto. E muitas tradições e bons costumes se perderam na era digital. Entendam isso. A princípio, existe dois grupos de pessoas no mundo nesse contexto. Os nativos analógicos, que são as pessoas que nasceram entre 1940 a 1980. Então, tem entre 40 a 80 anos de idade. Ou seja, a minha geração, a geração dos meus pais e avós, que gostam das coisas mais tradicionais, artesanais, uma boa conversa, uma boa prosa para os mineirinhos, né? A presença física, o olhar no olho, o toque, o abraço
do que o mundo tecnológico, digital, solitário, distante e mentiroso nas redes sociais. Embora que muitos avós e pais estão migrando e adaptando ao mundo digital para melhor comunicação e interação social. Em contrapartida, os nossos filhos, netos e bisnetos de muitos são da era moderna, da era digital, a sociedade digital, que tem os seus benefícios, bem como os seus prejuízos, ciladas que podem prejudicá-los na formação moral, acadêmica e espiritual, que são os nativos digital, da era digital, a geração dita pelos sociólogos, a geração Z, nascidos depois de 1980. No entanto, a sociedade digital refere-se ao conjunto de utilizadores ligados e dependentes das tecnologias da comunicação e informação. Na posse dessas ferramentas que permitem a distribuição de conteúdos gratuitamente, os utilizadores desta sociedade partilham com as mídias demais informações na sua conveniência, na sua faixa etária, ou por diversão, lazer ou merchandising comercial. A tudo isso a um clique, a um touch da sua mão, na palma da sua mão. Agora, cabe aos pais, entendam isso, cabe aos pais o desafio de monitorar de forma leve, controlar o tempo, o uso e aplicar as ferramentas tecnológicas ou orientá-los a aplicar essas ferramentas tecnológicas para o bem, como para os estudos, faculdade, pesquisa, a qualificação profissional, o trabalho, ao invés de aprofundarem em aplicativos de relacionamentos, de se corromperem no mundo pornográfico, filmes inadequados para a idade e também para a formação cristã, grupos online de bate-papo, pessoas escarnecedoras, amigos, ditos amigos virtuais tendenciosos que nunca se viram e estão infiltrando, entrando no emocional, no psicológico dos filhos. E os pais estão aquém dessa realidade, debaixo do seu nariz. Temos também os jogos violentos, diabólicos, sanguinários, bem como os jogos de apostas, valendo dinheiro, que leva ao vício, à dopamina barata, e tem pego muitas crianças, adolescentes, com essa doença da era digital. Se tirar o celular por 2 dias do filho, ele surta. Ele perde o sentido da vida, as suas bases, aquilo que lhe traz contentamento, alegria, pois está 24 horas viciado nessa dopamina barata. Imagina como está os estudos, a formação acadêmica, as notas deste filho, desta filha, pai, mãe, devido ao excesso nas redes sociais, consumindo bobices, piadas interativas e sensuais em várias plataformas digitais, até a exaustão mental, física, tirando todo o foco, a energia dos estudos, e perde tempo para estudar, entristece o Espírito Santo, ao invés de ter o prazer de ler um livro, folhear um livro,
folhear a Bíblia, ler a Bíblia. Neste sentido, a família cristã, como projeto divino, precisa criar um ambiente social, espiritual, saudável, verdadeiro, que acolhe, oriente, monitore todas as etapas do crescimento e desenvolvimento dos seus filhos. Prosseguindo para o segundo ponto do terceiro tópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas, estabeleçam uma vida de compromisso ao Senhor. Que em nossa família os filhos tenham a liberdade de expressar suas lutas, dores, angústias, dificuldades, para que se tornem temas de intercessão no lar, para que os pais possam orar, orientar, porque os filhos, eles abriram o coração, porque confiam no pai e na mãe. E ali haverá uma intercessão para salvar, para curar o interior dos filhos, conforme Deuteronômio 6, 6-9. A nossa família deve ser o lugar onde os filhos sejam abençoados e jamais um lugar de agressão, abusos e prisões. Como está a interação na sua casa, querido pai, mãe? Seu filho, sua filha, o esposo, a esposa, tem liberdade de expressão, diálogo, confiança? Ou são retraídos, têm medo e acaba que ficam com as suas fugas na sua alma, pois não pode expressar? O autoritarismo velado está presente nesse lar. Que Deus tenha misericórdia. Qual o ambiente espiritual dessa casa? É o que nos fala a lição, está na lição. Você que tem a lição, leia o terceiro ponto, leia no terceiro tópico, o segundo subtópico, qual o ambiente espiritual dessa casa, família? É de respeito, fidelidade a Deus, aliança dos cônjuges e exemplo para os filhos? Não cabe no ambiente familiar cristão saudáveis traições de ambos os lados. Não cabe agressões verbais, emocionais, físicas. Não cabe no ambiente familiar o espancamento, o abuso sexual, molestando criança, molestando pessoas de menor dentro da família, e os pais não conseguem ver que isso está acontecendo por um parente próximo, por um tio, um primo, e você não cuida do filho, da criança, com quem deixa, com quem delega ao seu filho ficar provisoriamente, e você não consegue perceber contrariedade, mudança de comportamento, reações negativas de estímulos para com tal parente, para com tal pessoa. O corpo do seu filho está falando, o semblante do seu filho está falando, mas você não consegue ver. Debaixo da sua casa, do seu teto, abusos sexuais, tortura emocional e terrorismo psicológico frente aos fracassos e decepção da vida. O lar é um ambiente de paz, de comunhão e liberdade do Espírito Santo. Passa a atentar para isso. Como está o ambiente espiritual da sua casa? Aos pais cristãos,
ao sacerdote do lar. Nessa casa, nesse lar, cabe sim a cura, a libertação, a reconstrução, o perdão, o amor, o recomeço, a fé, a confiança em Deus. Leiamos Salmos de número 127, versículo 1 e 2, na NVT, que diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores, pais, é vão. Não é na força do braço, não é na sua conveniência, não é no seu tempo. Se o Senhor não protege a cidade, não edifica a cidade, não adianta guardá-la com sentinelas. Pesquisar, desconfiar, ir atrás, investigar, não. Quem guarda é o Senhor. Quem protege é o Senhor. É inútil trabalhar tanto, desde madrugada até a tarde, da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. É inútil, pois Deus cuida, repito, Deus cuida de seus amados, a família, pais e filhos, cônjuges, enquanto dormem. Mas para isso precisa temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Glória a Deus. Terceiro ponto do terceiro tópico: pais que protegem os seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente familiar em que os filhos se sintam protegidos. Vocês estão sendo protegidos, filhos, nessa casa, nesse ambiente, nessa convivência? E os pais precisam atentarem para isso, de proteger os seus filhos em cada etapa do desenvolvimento deles, quer seja na infância, na adolescência ou na juventude. Nossos filhos devem ser protegidos na forma física, emocional e espiritual. Proteção, amor, interação no mundo deles, sem lhes tirar a liberdade, a privacidade, mas sendo os maiores e melhores amigos e confidentes. Entenda isso, pai. Vou repetir. Vocês precisam ser os maiores e melhores amigos e confidentes dos seus filhos. Proteja seus filhos, pais, dos traficantes que querem adotá-los e suborná-los. Proteja seus filhos das bebidas, cigarros normais e agora esse modismo dos cigarros eletrônicos. Proteja seus filhos das drogas, criminalidade. Proteja seus filhos do mundo pornográfico, relacionamentos sexuais ilícitos e fora do tempo e do plano determinado por Deus. Proteja e orienta seus filhos nos relacionamentos cristãos, namoro, noivado, casamento. Oriente seus filhos, converse com ele sobre a sexualidade, a intimidade do jovem cristão. Proteja seus filhos do medo, da insegurança, do fracasso profissional, da solidão, da solitude, da vida, os desafios da vida. Proteja o seu filho do suicídio. Proteja o seu filho, acorde, ame-o, abrace-o, perdoe, compreenda, suporte. É herança do Senhor. Deus dará sabedoria, graça, Pai, um ambiente seguro
e saudável é onde habita a presença do Espírito Santo, onde há tempo para comunhão na mesa, o culto doméstico, o altar de oração dos cônjuges e uma vida cristã verdadeira para vencer os dias maus. Todavia, o lar poderá conviver com contextos similares do filho pródigo, o mais novo que cansou, entediou da casa, do lar, da vida dos pais, da fazenda, e rebelou, partiu, gastou toda a herança, bem como o filho mais velho, que era um ingrato, cego, que ficou em casa sem saber aproveitar tudo o que o pai tinha na fazenda. E quando o seu irmão caiu em si, o mais novo caiu em si e voltou, ele o invejou, indignou com o regresso do irmão mais novo. Podemos ter esses conflitos dentro de um lar, mas o verdadeiro pai, ele é imparcial. Ele aceita o perdão do filho, ele reintegrou o filho na família, sem lançar nada no rosto, trocou suas vestes, colocou alparcas novas nos pés, anel no dedo, mandou matar um novilho e fez festa para celebrar a vida, o recomeço do filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Me fez lembrar aqui agora a lição de número 6 do segundo trimestre EBD de 2023, que relata o episódio dos pais de Sansão. Pais zelosos e filhos rebeldes. Em contrapartida, também vimos, nos dias atuais, filhos piedosos, zelosos e pais rebeldes. Contudo, em ambos os contextos, cabe a graça, a misericórdia, o perdão e amor, pois o amor cobre uma multidão de pecados, e quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Chegando ao final desta lição, vamos à conclusão. A vontade do Altíssimo, nosso Senhor, é que as suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade, querido ouvinte, irmão, professor, que não é fácil formar os nossos filhos, não é fácil. Mas também é verdade que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos nessa tarefa, nessa caminhada. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira certa, equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los quando mais precisarem. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele nasceu de uma família, em uma família, por obra e graça do Espírito Santo, mas Deus escolheu para Jesus pais piedosos que saberiam dar para ele uma boa educação. E Lucas fala a respeito do desenvolvimento de Jesus em Lucas 2:52 e mostra que ele teve uma excelente educação, que ele proporcionou isso, os seus pais. Precisamos de pais como José e Maria em nossos dias. Pais que levem seus filhos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o nosso desafio.
e temos certeza que as bênçãos, as promessas de Deus para a família, para pais e filhos serão reais em nosso lar, em nossa casa. Neste momento, eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus. Aleluia. Eu te rendo graças, Senhor, pela minha família. Eu te agradeço, Senhor, pela minha esposa, pela minha filha, o meu filho, pelo meu genro. Te agradeço, Senhor, pela vida e saúde dos meus pais, que nos criaram, Senhor, no caminho do Senhor. Poderia pontuar aqui, Senhor, vários exemplos do meu pai, da minha mãe, de um legado ministerial, missionário, de muitas privações e experiências, mas em tudo o Senhor nos guardou e nos abençoou. Eu te agradeço, Pai, pelos ensinamentos bíblicos do meu pai e da minha mãe. Continua abençoando eles, honrando eles na terceira idade, guardando-os em tudo, Senhor. Senhor, nos ajude a viver, a reciclar e colocar em prática cada exortação dessa lição e da sua palavra nos relacionamentos entre pais e filhos. Jesus, cura e liberta essa família, cura estes filhos e pais traumatizados com as adversidades da vida e feridas geracionais e conjugais que insistem em não cicatrizar. Espírito Santo, cicatriza, cure essa alma, esse interior. Aleluia. Senhor, o nosso inimigo, adversário das nossas almas, conforme João 10:10, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio, Senhor, a trazer vida e vida abundância na família, nos relacionamentos entre pais e filhos. Não permita, Senhor, que os demônios, Deus, fiquem molestando essa mente, acusando, inflamando coisas do passado, trazendo conflitos e agressões emocionais e físicas a esta família. Fortaleça, Senhor, espiritualmente os pais. Fortaleça, Pai, os filhos. Blinda-os com teu poder, a sua palavra, no teu nome, Jesus. Repreenda o devorador, o espírito de contenda, a murmuração nesta casa, no teu nome, Jesus. Cai por terra todo espírito maligno que produz invejas, ciúme, sensualidade, traições, insegurança, agressividade, ódio, ressentimento, vingança, que tira a paz e promove as discórdias e conflitos. Senhor, tenha misericórdia dessa família, destes filhos. Cura, liberta, restaure os relacionamentos familiares entre pais, filhos, os cônjuges. Esta família que necessita, Senhor, de cura no corpo físico, devido a esta grave comorbidade, o tratamento médico nesta doença, o doloroso processo de internação, de cirurgia, na UTI, pai, filhos, pais que estão separados, Senhor, pela privação da liberdade dos filhos, ou pais que estão encarcerados, mas lá na prisão conheceram a Ti, pais e filhos que estão na UTI, entubados, Senhor, opera um milagre nesse processo. Nós cremos, Deus, no Teu agir, na Tua soberania. Jesus, aos filhos ou pais que abandonaram a fé cristã, ou ainda não tiveram um relacionamento contigo, um encontro real com a palavra, Senhor, perdoe essa vida,
Salve-o, liberte-o das amarras do pecado, os vícios deste mundo. Senhor, responde às orações destes pais e mães, às lágrimas quentes destes pais, clamores. Dê a estes filhos, Senhor, uma oportunidade de salvação. Cremos em Ti, Senhor, no Teu poder, pois conforme a Tua palavra é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, prospera, edifica a casa, a família, protege os nossos filhos. Oh Senhor, nos dê graça e sabedoria para desfrutarmos das maravilhosas promessas para pais e filhos. É a nossa oração, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Gratidão por estar conosco até o final desta videoaula. Hoje não teve o lenço, mas estou sentindo a presença de Deus. Semana passada, minha mãe, um abraço, irmã Yolanda, ela falou comigo, gostei da lição, mas fiquei um pouco assim desconfortável com o teu choro, embora que era um choro da presença do Senhor Jesus. E isso é normal quando nós estamos ministrando uma palavra que é viva e poderosa, mas eu soube entender o posicionamento da minha mãe, tão querida, tão amável, e falando dela me faz lembrar um versículo que a minha mãe me ensinou na infância, lá de Apocalipse, que diz assim, assim como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre vós, para tentarem e provarem os que habitam na terra. E o meu pai também me ensinou um versículo em uma das consagrações, naquele tempo crianças de 6, 9 anos, já jejumava até 9, 10 horas, cantava o hino Abana, Abana, a Brasinha, né? Todo aquele teatro que muito ajudou no meu ministério. O pai me ensinou um versículo bíblico numa consagração no campo missionário, lá em São João da Ponte. Era até às 10 da manhã, e ele queria que nós aprendêssemos cada um versículo. E quem aprendesse o versículo ali, recitasse o versículo, poderia sair para tomar o café. E o meu irmão mais velho, o Júnior, nos auxiliou, nos orientou a treinar, a decorar aquilo ali. Foi uma pressão, mas nós conseguimos. E o versículo que o Pai nos ensinou está em Salmos: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Gratidão, pai e mãe, pelo investimento na minha vida e oração. E eu louvo a Deus pela base, pelo legado e incentivo que vocês têm dado, não só a mim, mas como toda a nossa família, ao meu irmão mais velho e também o caçula, e que Deus continue guardando todas as famílias dos demais ouvintes. E obrigado, que esse estudo bíblico possa continuar edificando a sua família, seus filhos e ministério, bem como servindo de bênção na preparação da sua aula na escola bíblica dominical. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides e esboço Ruas EBD no PowerPoint e PDF desta aula. Os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, bem como nas minhas redes sociais. Procure lá, se inscreva, comente, me chama lá no direct no Instagram, @ruasebd, coloca lá a sua pergunta, né, o seu comentário, vai ser muito bom. Nós interagimos também nas redes sociais, no Instagram e na página do Facebook.
ajude-nos nesse projeto, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, seja filhos, pais, que precisam ouvir essa palavra, pois o objetivo é a edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Também estamos disponibilizando o link de um grupo fechado do WhatsApp com postagens e atualizações diárias apenas do administrador sobre a escola bíblica dominical, nesta preparação semanal como todo, leitura diária, reflexão sobre a leitura bíblica em classe, slides, esboço, a videoaula da semana, que é essa, o link eu disponibilizo ali no grupo do WhatsApp em primeira mão para os nossos irmãos, e também demais subsídios e perguntas EBD que pode ser aproveitada na sua aula para poder cada vez mais dinamizar o seu conteúdo a ser aplicado aos nossos irmãos. O link do grupo do WhatsApp também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo, bem como os demais links dos slides e do esboço dessa lição. Nossos contatos estão disponíveis aqui do lado para agendamento de estudos bíblicos, seminário, pregação e escola bíblica. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas somos dispenseiros dos seus mistérios, da sua maravilhosa graça. Gratidão e obrigado a todos os colaboradores que apoiam este projeto. Se este vídeo, se esta lição, os slides, o esboço, os demais complementos no grupo do WhatsApp foi bênção para a sua vida, ministério e preparo da sua aula, querido professor e professora, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com mais alguém e, se sentir, nos ajude com uma oferta de R$2 para manter as gravações, edições, equipamentos do estúdio, bem como a montagem e a criação dos slides e esboço dessa lição. O nosso Pix está aqui do lado, é o e-mail ruasebd@gmail.com. Gratidão e muito obrigado por orar, interagir e apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana caminharemos juntos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 10, a promessa da proteção divina. Gratidão pela sua atenção e interação nesta pré-aula e que você tenha juntamente com a sua família e os seus filhos. Leve os seus filhos para a Escola Bíblica Dominical e também fica na classe dos adultos e que você tenha uma abençoada Escola Bíblica Dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos, as famílias, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.